Conforme a era medieval chegava em seu crepúsculo, nos encontrávamos em um período notável de notâncias significativas no que diz respeito às armas e armaduras. Portanto, se você deseja adentrar no universo das armaduras comuns da época e entender como elas eram utilizadas, venha conosco, pois proporcionaremos uma visão abrangente. O século XIV trouxe um virar rápido e brusco na arena do trabalho do metal. Os ferreiros, depois de forjarem capacetes volumosos e grandes, chegaram a um entendimento revolucionário. Era possível cobrir com a totalidade o corpo do guerreiro com placas de metal. Isso resultou na criação do que é conhecido como jaqueta de metal completa. Suas pesquisas os levaram a produzir grandes folhas de metal que eram moldadas para formar a renomada armadura laminada. Nesse estágio inicial, elementos como proteções para as canelas e cotovelos eram produzidos usando couro fervido em conjunto com inserções de metal. Esses elementos, entanto, cederam espaço para a adoção de armaduras inteiramente metálicas. Vamos agora desmistificar algumas noções equivocadas acerca das armaduras laminadas. Alguns podem argumentar que essas armaduras pesavam cerca de 100 quilos, ou que os cavaleiros precisavam ser erguidos para montar seus cavalos. Porém, estamos falando do começo do século XV, na época marcada por eventos como a Batalha de Tannenberg, em 1410, e a mais conhecida Batalha de Agincourt, em 1415, onde o tipo de armadura usada nesses tempos se assemelhava ao que estamos apresentando. Com isso, observem que o gambezão também passou por alterações. Sua extensão foi reduzida, uma vez que armaduras de perna em aço eliminavam a necessidade da cobertura até o joelho. Quanto ao gambezão, que é a parte que tem seu uso destacado, especialmente pelo seu propósito, que era o de cobrir áreas que permaneceriam expostas antigamente, os ferreiros optaram por encurtá-lo para simplificar o transporte. Vale mencionar que os cavaleiros nunca enfrentavam batalhas sozinhos. Eles geralmente eram acompanhados por 2 ou 3 colegas armados com bestas e espadas, prontos para defendê-los em situações de perigo. De fato, os cavaleiros eram figuras notavelmente resilientes. Eles se equiparavam às modernas forças especiais que temos hoje no país, em termos de armamento e em termos de treinamento também. Era comum começarem um treinamento desde a infância, normalmente por volta dos 7 anos. Portanto, ao atingirem a maioridade, a faixa dos 20 anos, eles estavam altamente proeficientes na arte do combate. Consequentemente, os cavaleiros raramente encontravam o fim da sua vida no campo de batalha, nem sempre por conta da maestria na espada, mas sim porque seu valor de mercado era muito alto para ser perdido. Então eles os sequestravam e os deixavam lá como prisioneiros de guerra, prontos e abertos a qualquer tipo de negociação. Uma exceção notável ocorreu em 1410, na já citada aqui Batalha de Tannenberg, quando o rei Otis Tokugawa proclamou que não haveria prisioneiros, visando minar o poder da ordem. Nesse período, poucos prisioneiros foram capturados, com a maioria sendo executada no próprio campo de batalha. Agora, mudando o foco para as habilidades dos ferreiros, destaco que essas armaduras não eram adquiridas em lojas especializadas. Ao invés disso, cada ferreiro confeccionava as armaduras individualmente, de modo a se adequarem com trajes sob medida para cada cavaleiro, semelhante a ternos feitos sob medida. Essa tarefa não poderia ser executada sem ajuda, onde um escudeiro era o nome da profissão dos auxiliares daquela época. Eles eram utilizados para auxiliar no processo da vestimenta, uma vez que se tornava praticamente impossível vestir tal conjunto sozinho. As lendas que circulam sobre armaduras de 100 quilos ou de cavaleiros sendo içados acima dos cavalos são geralmente associadas às armaduras do torneio, por volta do século XVI, as quais eram notavelmente pesadas e restritivas em termos de movimentação. Contudo, essa é uma armadura de combate, concebida para maximizar a mobilidade do cavaleiro. Vale lembrar que as armaduras da época eram surpreendentemente leves, principalmente aquelas fabricadas em metal, onde o aço utilizado naquele período possuía uma textura ligeiramente distinta da variedade atual, já que era moldado manualmente pelo martelamento, ao invés de ser feito por processos automatizados. Isso resultava em uma textura porosa e um peso consideravelmente mais leve, tendo em vista que o aço era mais desgastado. Continuando, destaco as bainhas e as espadas. Um detalhe intrigante dessa espada é a sua construção.
Ao contrário das lâminas anteriores, essa é notavelmente mais fina e a sua ponta é excepcionalmente afiada. Isso se deve ao fato de que, além dos golpes tradicionais, a espada era empregada predominantemente para estocadas, visando atingir os adversários em pontos mais fracos da armadura, reduzindo os golpes cortantes em favor das estocadas, devido à presença delas. Agora, introduzirei um elemento de cavaleirismo. Essa pequena parte é chamada de penacho, que simboliza a distinção entre os cavaleiros normais e os nobres. Embora seja algo de peso considerável, os cavaleiros da época poderiam tolerar a sua carga sem maiores dificuldades. E, com isso, estariam prontos para o campo de batalha. Esse foi o vídeo. Agradeço desde já por ter visto até aqui. De novo, se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Se você não é, por favor, considere apertar o botãozinho vermelho aí embaixo. Muito obrigado por terem visto até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!